Bem-vindos ao 17º vídeo de perguntas Classe S aqui no canal Classe S. Dessa vez vocês mandaram muitas perguntas, tivemos perguntas aí de Chainsaw Man, Jujutsu Kaisen, Boruto, Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, que acho que são aí os mangás que atualmente são os carro-chefe do canal Classe S, né? O carro-chefe do canal tá sempre mudando, né, gente? Eu lembro de um tempo que todos os vídeos de perguntas Classe S eram cheios de perguntas de One Punch Man, hoje em dia ninguém faz nem pergunta de One Punch Man. Sinto saudade, mas é normal, né? Essas coisas mudam com o tempo mesmo. E antes de começar, como sempre, não esquece aí de já deixar logo o seu like, se inscrever no canal caso não seja inscrito ainda. Eu sei que tem muita gente que assiste o canal e não é inscrito. É só apertar um botãozinho, gente. Aperta aí o botão e aproveita para ativar o sininho da notificação. E vamos para as perguntas. Vamos começar com as perguntas de Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, porque teve um bocadinho. Vou começar com a pergunta do Flock. Muito obrigado, Flock, por ter mandado sua pergunta. Acho até que ele mandou mais de uma, mas vamos começar com essa aqui. E se Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse receber uma adaptação em live action no mesmo nível de qualidade de One Piece, e a obra original acabaria ganhando mais reconhecimento? Eu acho que depois do sucesso do live action de One Piece, a sensação que dá é que qualquer coisa pode ser adaptada e acaba dando bom, né? Porque eu e acho que muitas pessoas consideravam que One Piece era uma das mais difíceis de se adaptar para um live action, mas acabou dando certo. Então, o que mais pode dar certo? Um monte de coisa pode dar certo. Então, seria legal, né? Próxima pergunta aqui de Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse. Pergunta do Daniel. Muito obrigado, Daniel, por mandar sua pergunta. Um abraço. Você acha que seria interessante o Nakaba reunir Diodra, Mordred, Morgana e outros personagens e fazer um grupo de vilões sendo uma ameaça pós-Arthur? No caso, o vilão pós-Arthur. Caso exista um vilão pós-Arthur, não seria um único indivíduo, né? Seria um grupo. Acho que seria interessante. Mordred, Morgana, esses aí já são esperados que acabem sendo vilões aí, né? Então acho que poderia ser interessante, sim. E o Carlos Bisoni Pérez respondeu aqui ao comentário do Daniel com uma teoria também interessante dele. Vamos ler aqui também. Obrigado, Carlos, por mandar suas perguntas. Ele mandou aqui mais de uma, se não me engano. Ele escreveu aqui: e talvez o Diodra, quando ele ter a sua redenção, ele pode ser morto por Mordred, já que nas lendas arturianas ele, no caso Mordred, mata um dos irmãos do Percival. De fato, não só o Mordred, o Agravain, o Garreres e o Gawain fazem uma emboscada covarde para o Lamorak, irmão mais velho do Percival, porque o Lamorak era filho do rei Pellinore, né? E eles odiavam o rei Pellinore, por supostamente ter matado o pai deles, e também por ter se envolvido com a mãe deles, a Morgause. Então eles matam o Lamorak. Assim, o Diodra ele tem zero coisa a ver com o Lamorak, tirando o fato de ser irmão do Percival, mas uma coisa que eu descobri recentemente, gente, que assim, eu posso estar errado, né? É que talvez o Diodra seja inspirado na Dindrane, que é uma irmã do Percival em alguns livros ali das lendas arturianas. No livro A Morte de Arthur, que foi um dos livros que eu li, que tá bem, estou olhando para ele ali agora, o Percival ele até tem uma irmã, só que em A Morte de Arthur ela não tem nome. Dindrane aparece em alguns livros, mas ela não necessariamente é essa mesma irmã que aparece em A Morte de Arthur, porque tem uma irmã chamada Dindrane, depois tem outra irmã que é a heroína do Santo Graal, que ajuda eles na busca pelo Santo Graal. É um negócio meio confuso, mas pode ser que na cabeça só tenha juntado uma coisa na outra, pode ter transformado o Dindrane em Diodra, né? E seja a mesma coisa. E pode ser que num possível arco futuro do Santo Graal, se tiver aí uns Quatro Cavaleiros do Apocalipse, o Diodra pode ter aí uma grande participação. A próxima pergunta aqui, de novo, do Flock. Boa tarde. Na sua opinião, Nakaba é um bom autor? O que ele tem que melhorar em sua obra atual? Acho que ele é um bom autor, sim. Tu tá perguntando isso porque às vezes tu acha que ele vacila? Às vezes a gente pensa que se fosse a gente no lugar dele a gente faria tudo certo, mas agradar os sonhos acho que é uma coisa difícil. Eu acho que ele é sim um bom autor. Assim, se ele tiver alguma coisa pra melhorar, vamos ver aqui, né? No caso, melhorar aqui que tá perguntando em sua obra atual, né? Em Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse. Eu acho que Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse ele tá deixando as coisas um pouco mais detalhadas, só que isso nem sempre é uma coisa boa, né? Porque alguns detalhes são meio chatos mesmo, então alguns capítulos ficam mais maçantes. Não tô nem falando dos capítulos mais recentes, os capítulos mais recentes também legais ali naquela luta, né? Mas teve alguns arcos aí, principalmente ali na primeira saga do Percival, foram bem chatinhos, então acho que algumas coisas ele poderia acelerar um pouco mais, sabe? Não precisa deixar tudo tão detalhado, porque às vezes pode ficar um pouco chato. E outra coisa que ele pode melhorar é, assim, no que diz respeito ao romance ali na história dele, né? Porque se ele se propõe a fazer o romance como uma coisa tão importante nas histórias dele, acho que ele devia caprichar mais, viu? Porque às vezes é uma coisa tão sem graça, tão até simplista, às vezes meio infantil, como por exemplo ali o Tristan e a Isolda, né? E outras coisas. Às vezes ele usa o romance usa o romance ali de formas não muito legais, como por exemplo fazer a Jericó se apaixonar pelo Lancelot, uma coisa que eu acho que foi uma péssima ideia.
Ainda hoje acho que é uma péssima ideia, eu nunca me acostumei com isso. Enfim, tem algumas coisas ali que ele poderia melhorar, mas ele é um bom autor, é melhor do que muitos autores por aí. Agora temos mais duas perguntas aqui do Daniel, ainda sobre os Quatro Cavaleiros do Apocalipse. Eu acho que foi o que mais teve perguntas, os Quatro Cavaleiros. Quais mangakas você acha que tem um estilo de desenho melhor que o Nakaba? Ah, não são poucos não, viu? O Nakaba pode ser um grande desenhista, mas tem muitos melhores do que ele. Ó, falando logo os mais óbvios, né? É o Kentaro Miura, de Berserk, o Yusuke Murata, de One Punch Man. Mas falando assim dos shonens semanais, a gente tem o Chichikubo, de Bleach, o cara é um monstro. O Kohei Horikoshi, de Boku no Hero Academia. O Yuki Tabata achei ele um pouco melhor do que o Nakaba Suzuki, de Black Clover, né? Caso ninguém não saibam. Yuki Tabata de Black Clover. Até que tem vários, mas mesmo assim, o Nakaba Suzuki ainda é melhor do que muitos outros, né? E aqui mais uma pergunta do Flock de Os Quatro Cavaleiros, que também já faz uma ponte para as perguntas de Boruto. Qual você acha que é a melhor continuação? Boruto ou Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse? Olha, como continuação, acho que Os Quatro Cavaleiros é melhor, né? É muito mais bem planejado, aproveita bem melhor os personagens antigos e os personagens novos. Mas se você for me perguntar qual eu gosto mais, aí acho que é Boruto, né? Porque Boruto faz parte de Naruto e Naruto tem um lugarzinho aqui no meu coração, então tem esse apelo aí emocional também pro lado da nostalgia. Sem falar que Boruto é bom sim, né, gente? Principalmente o mangá. O anime pode ser meio chato ali em alguns momentos, mas o mangá é muito bom. Então, acho que apesar de Os Quatro Cavaleiros ser de fato uma continuação melhor, é melhor como uma continuação, Boruto tem um lugarzinho no meu coração. Agora indo para outra pergunta de Boruto, só teve duas na verdade, aquela e essa aqui, que é a do Carlos Bisonin Pérez. Obrigado por mandar seu comentário, Carlos. Uma pergunta de Boruto. Será que quando Koji se tornar um Otsutsuki, os efeitos da onipotência não ter as suas dúvidas apagadas podem ser desfeitas nele? Esse aqui ficou um pouco confuso, não sei se foi erro de digitação, mas assim, quando se tornar um Otsutsuki, as memórias podem voltar ao normal e assim ele percebe que Boruto e Kawaki foram trocados de lugar, né? Isso que tu tá perguntando, eu imagino. Assim, não sei se tu viu meu último vídeo de Boruto, mas minha teoria é que o Koji já vai morrer. Eu não acho que ele vai durar mais muito tempo ali em Boruto, não. Eu acho que ele já passou muito tempo como um vilão praticamente principal, né? Por muito tempo ele foi o vilão principal ali depois da morte do Ishiki. E acho que isso tá perto de acabar, viu? Eu acho que o próximo grande vilão de Boruto tá chegando e vai ser aquela dupla lá de Otsutsuki misteriosa que falta aparecer, né? Porque tinha 3 duplas. Uma delas é misteriosa ainda, a gente não sabe quem é. Enfim, mesmo que o Koji não morra, eu duvido que um dia ele vá se tornar um Otsutsuki. Não acho que ele vai virar Otsutsuki, não. Agora vamos para a pergunta aqui do Max Sois, mandou aqui uma pergunta sobre nenhum anime específico. Arthur, obrigado por mandar sua pergunta, Max. Arthur, qual desses mangás que estão em seu arco final você acha que terá um final melhor? Black Clover, Boku no Hero ou Eden Zero? Bom, vamos tirar logo o Boku no Hero, porque assim, não é nem que eu acho que vai ter um último capítulo ruim, mas é porque o final não se resume só ao último capítulo, né? É toda uma reta final que acaba chegando ali ao desfecho. E a reta final não tá sendo tão bom quanto poderia ser, na minha opinião, porque tá estendendo demais, sabe? Algumas partes meio maçantes e repetitivas, alguns capítulos minúsculos em que não acontece porcaria nenhuma praticamente. Então acho que por estar estendido demais não tá sendo tão bom quanto poderia ser. Então entre Black Clover e Eden Zero, olha, os dois estão no arco final bem legal, a reta final tá sendo muito boa nos dois. Mas como eu não confio muito no Hero, eu vou dizer que acho que Black Clover vai ter um final melhor, viu? Acho que Black Clover e o Tabata, acho que ele tá com tudo bem planejadinho, ele vai fazer um ótimo final. Agora vamos para a pergunta de Jujutsu Kaisen, acho que foi só uma mesmo, de Jujutsu, pergunta do Maxoy de novo. E uma pergunta sobre Jujutsu. Dos personagens que ainda estão vivos, qual teria a melhor expansão de domínio para enfrentar o Sukuna? Ó, de verdade mesmo, nenhum. Mas como tem que falar algum, né, qual teria a melhor expansão de domínio? Assim, tirando o Satoru, o mais forte ali é o Yuta. Ele até tem uma expansão de domínio, né, a gente viu que ele ia usar, mas não chegou a usar ali numa luta ali que ele teve. Então, assim, quem tem melhores chances ali com uma expansão de domínio contra o Sukuna é o Yuta. Tem o Yuji também, mas o Yuji eu duvido que algum dia ele vai mostrar uma expansão de domínio, né? Por mais forte que ele possa se tornar, eu acho que ele nunca vai ter uma expansão de domínio. Porque seria a expansão de domínio do quê? Da porradaria? Ou seria uma expansão de domínio mais diferentona, como a do Higuruma? Não sei, eu acho que ele nunca vai ter uma expansão de domínio não. Mas por enquanto, dos que estão vivos, o Yuta é o que tem a melhor chance ali de vencer o Sukuna numa batalha de expansões de domínio, por mais que essas chances sejam minúsculas. E agora uma pergunta de Chainsaw Man, que eu acho que também foi só uma de Chainsaw Man. Pergunta do Polar 11. Muito obrigado, Polar, por mandar sua pergunta, um abração. Quem é seu personagem favorito e o que mais odeia de Chainsaw Man? Olha, meu favorito ele era o Aki.
Mas como ele já morreu, e agora a gente tá numa outra parte que quase não tem os personagens antigos, então acho que o meu favorito agora é o Denji, né? Porque assim, por mais que eu não ache ele um protagonista lá muito bom, a gente tá acompanhando ele há tanto tempo que é difícil não gostar do cara, né? Então acho que atualmente ele é o meu personagem favorito. E o que eu mais odeio, acho que é a Máquina, né? Não por ela ser uma personagem ruim, mas justamente por ela ser uma vilã muito desgraçada e acho que o autor foi muito bom em fazer uma vilã que a gente odiasse. Ela matou a Power, foi responsável ali pela morte do Aki também. Então a que eu mais odeio é a Máquina, justamente porque o autor foi muito bom em fazer essa vilã. Agora a última pergunta aqui do Phelps. Muito obrigado, Phelps, por mandar a sua pergunta. Um abraço. Cite uma obra em que você considera superestimada e outra que você considera subestimada. Ó, aqui tu falou obra, não especificou se é anime ou mangá, pode ser qualquer coisa aqui. Nesse caso eu vou falar de filmes, mais especificamente filmes que foram lançados esse ano. Um filme que eu acho que foi um pouco superestimado foi aquele que lançou até recentemente, que se chama Resistência. Eu assisti no cinema semana passada, achei tão ruimzinho esse filme. Eu sei que a crítica dele até foi boa, porque os críticos defenderam por ter um visual muito bonito e tudo mais. Mas isso não é o bastante para sustentar um filme ruim. Então eu achei um filme bem ruinzinho que não merecia críticas muito boas não, viu? E outro subestimado é Os Três Mosqueteiros d'Artagnan, que é um filme que eu adorei, assisti no cinema e adorei. Acho que é subestimado porque eu não vi ninguém, absolutamente ninguém falando sobre esse filme, sendo que eu adorei esse filme. Não sei nem se as críticas foram boas, mas sei que eu adorei. E acho que o motivo disso é que, como é um filme francês, não é filme americano, com orçamento gigantesco e atores super famosos, não passou em todos os cinemas. E se passou em alguns cinemas, deve ter sido por pouco tempo, então muita gente não assistiu. Filme que não é americano acaba não tendo tanto alcance, né? Infelizmente, apesar de ser um filme muito bom, na minha opinião. E é isso. Na verdade, teve muitas outras perguntas, mas essas eu descartei porque achei que não seria tão interessante. E deixe nos comentários qualquer coisa que você tenha achado ali sobre alguma coisa. Deixe a sua opinião também sobre as perguntas que foram deixadas. Deixe aí qual seria a sua resposta para essas perguntas. E tchau, um beijo, até a próxima.